Hoje a gente está aqui para conversar sobre o mercado de trabalho, espaço político e a questão da mobilidade das pessoas negras para cargos de liderança e tomadas de decisão. Eu acho que a gente colocou como apresentação do debate, acho que como ponto de partida, a gente tem diversos indicadores que mostram os dados sempre alarmantes da presença de negros nos mais baixos escalões do mercado de trabalho brasileiro, e uma parte muito pequena nos espaços de tomada de decisão real. Acho que hoje a gente consegue observar claramente uma ascensão dos negros e negras no ensino superior brasileiro. Isso se deve certamente a políticas de ação afirmativa que se efetivaram nos últimos anos no Brasil, mas isso tem permitido que negros e negras conquistem níveis de escolaridade que eram impossíveis anteriormente, mas que muitas vezes propiciam também trajetórias que deixam de estar voltadas somente à sobrevivência, mas também a pensar escolhas profissionais, trajetórias profissionais, baseadas inclusive na própria ideia de trajetória profissional, e não só inclusão e empregabilidade. Mas a realidade ainda é que mesmo dentro dos mercados e dos eixos, a gente tem uma enorme disparidade na presença dos negros no mercado. Recentemente eu estava dando uma olhada nos dados e vi uma pesquisa que o Google realizou em 2018, que aparece para 48% dos negros entrevistados. A questão do mercado de trabalho é a principal questão, como questão prioritária a ser enfrentada hoje na sociedade brasileira. Quer dizer, isso tem uma centralidade muito grande, então acho que essa questão é absolutamente importante de ser discutida. Acho que só, antes de passar a palavra, acho que a gente também, quando a gente fala a palavra diversidade no mercado, acho que a gente também, além das políticas de ação afirmativa, tem visto as próprias empresas ampliando suas políticas de diversidade, isso em empresas de vários setores, mas o que a gente ainda tem é uma promoção da diversidade e pouca promoção de equidade, de fato, né? Muitas vezes a diversidade acaba beneficiando a própria empresa e o seu objeto de trabalho, o seu mercado, mas muito pouco beneficiando as trajetórias dessas pessoas que trazem em si a diversidade no seu próprio corpo, né? Então acho que é disso um pouco que a gente está falando, que para quem se beneficia das políticas de diversidade, que não necessariamente estão voltadas à democratização dos espaços no mercado de trabalho e todos os outros espaços. Então, acho que a gente vai falar hoje sobre discriminação no espaço de trabalho, de cargos de liderança, a importância dos cargos diretivos e dos cargos jurídicos. E acho que a ideia, então, é que cada um tenha uma fala de 15 minutos e depois a gente abre para as perguntas de vocês aqui presentes. Então, eu queria começar com a Ana. A Ana vai trazer um pouco uma reflexão para a gente sobre os desafios da inclusão racial no mercado de trabalho, muito sobre a perspectiva dela, da experiência, principalmente na área de comunicação. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, à Fundação Chique Setúbal, por ter convidado para participar dessa atividade hoje aqui. É sempre bastante importante que a gente faça debates relacionados a isso que a gente tem chamado de inclusão, do negro, não só no mercado de trabalho, mas na política, embora a gente saiba que essa inclusão ela já existe de alguma forma. O que a gente precisa trabalhar, no fundo, é uma equidade de oportunidades, nesses espaços aí tanto do mercado de trabalho, de funções mais diretivas, quanto em relação ao espaço da política partidária, da política ativista ou da política das organizações sociais. Eu sou da comunicação, então eu vou começar falando um pouco daí. Eu estudo, eu não sou uma pesquisadora sobre mercado de trabalho, então eu estou aqui mais porque fui candidata no ano passado, então tenho uma experiência do que é esse processo de ser negra e tentar ser candidata para um partido político. Também fui a primeira coordenadora negra da organização que eu participo, que é o Intervozes.
Então também vou trazer um pouco dessa experiência pessoal. Mas a minha pesquisa, mesmo que eu pesquiso, tem relação mais com a representatividade dos negros na mídia. Mas quando a gente pensa em espaços de poder, né, que é justamente uma das questões que está colocada ali, eu penso que tem uma relação absolutamente direta com o processo ou a construção dessas representações dos negros nos meios de comunicação. E isso, de alguma forma, tem relação, inclusive, com a baixa presença de negros no mercado jornalístico. Então, se você olha, é um dado antigo já se pensar que as coisas estão mudando muito rápido, né? Mas em 2012, 72% das redações brasileiras eram compostas por pessoas brancas. As redações de jornais, de televisão, né, de produção, eram compostas por pessoas brancas. Isso traz um elemento que é assim: é impossível você sair de uma agenda estereotipada sobre a realidade do negro se você não tem pessoas negras ali dentro construindo, né, narrativas que sejam mais dialogáveis com a sua vida cotidiana. Então você tem sempre um olhar do outro, né, falando sobre a vida dos negros. E esse outro, né, no caso aí, esse 72% de brancos dentro das redações dos jornais. E no Brasil, se a gente olhar ao longo de todo o processo de mediatização da sociedade, desde lá do rádio, depois da ascensão da televisão, até depois, né, com a difusão de um mercado audiovisual nos anos 60 e 70, é possível perceber que existe uma invisibilidade ou uma invisibilização dos negros, né, como personagens, digamos, protagonistas, que não sejam personagens alinhados a um estereótipo, a um arquétipo, a um modelo, né, que é muito fixado enquanto a identidade negra no Brasil. E por que isso tem relação com os espaços de poder? Porque, em geral, né, para nós que vivemos numa sociedade absolutamente mediatizada, ou seja, onde a mídia faz parte da nossa vida, produz informação, está presente na nossa vida cotidiana, inclusive do ponto de vista da nossa visibilidade, você colocar personagens negros reiteradamente em lugar de subalternidade dentro da sociedade, seja por narrativas televisivas de novela, ou por narrativas de filme, ou pelos próprios programas jornalísticos, se a gente considerar, por exemplo, quantas mulheres negras aparecem como economistas debatendo o aumento da inflação do período, né? Você geralmente vê mulheres negras como donas de casa sendo abordadas no supermercado dizendo que o feijão está mais caro. Mas essas mulheres negras nunca são as especialistas que vão dar, né, digamos assim, um parecer sobre por que o feijão está mais caro. Então, assim, todo um processo de invisibilização dos negros ou de fixação dessas identidades negras em estereótipos negativos, né, seja da mulata lasciva ou do negro marginalizado, ou da cozinheira, dona de casa, empregada doméstica, quando os papéis são para as mulheres mais velhas, tudo isso constrói um tipo de representação que determina, de certa forma, as posições de poder na sociedade. Então, essas posições de poder não estão relacionadas necessariamente à política institucional. Elas estão relacionadas a quem tem o poder de dizer o que vai dizer e para quem vai dizer. Então, isso é que garante que que impede que mulheres negras, por exemplo, sejam ouvidas como especialistas da economia num determinado jornal, né, para falar do aumento da inflação. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque acho interessante a gente pensar essa exclusão. Não é uma exclusão, né, como eu havia dito antes, porque, se você olhar em números, a maior parte da classe trabalhadora brasileira ela é negra, mas por que isso não se reflete em determinadas profissões, né, que são mais alinhadas aí às pessoas brancas? E por que isso não se reflete, por exemplo, em determinados cursos, quando você vai falar em formação universitária? Então, por mais que você tenha uma ascensão dos negros nas universidades, você ainda tem uma dificuldade de ver,
né, nos cursos de medicina, de direito, né, negros ingressando, né, e conseguindo se desenvolver dentro dessas profissões. Porque, no fundo, existe um olhar, que é o olhar colonizador, né, que está atrelado ao nosso racismo estrutural, que identifica a população negra como não capaz de estar nesses lugares, né, de tomada de decisão, de estar nesses lugares de um referencial positivo, né, digamos assim. E quando você pensa na política, quando a gente vai pensar na política, além do racismo estrutural, que é esse olhar, né, a gente estava aqui conversando antes de começar, e eu dizendo, né, que como alguém que debate regulação dos meios, é um tema bastante complexo, tecnologias, já aconteceu algumas vezes de eu chegar num lugar, né, ficar sentada e as pessoas irem chegando, aí a pessoa da organização fala: estamos esperando a Ana Mielke, do Intervozes. Aí eu levanto a mão e digo: mas eu já estou aqui. Porque as pessoas têm dificuldade de associar, que é a coisa do olhar, né, o racismo do olhar. Tem dificuldade de associar a minha pessoa a alguém que debate tecnologia e regulação dos meios de comunicação, que tradicionalmente seria uma pessoa branca fazer esse tipo de debate. E, assim como outros aqui devem ter, né, exemplos de como a gente precisa, como o racismo estrutural se materializa no dia a dia a partir deste olhar do outro, né? Então, você é o outro que está sempre subjugado a um tipo de representatividade. Então, você pode ser apenas a empregada doméstica ou segurança, né, ou trabalhador das obras, etc. E quando a gente vai jogar isso para o campo da política, sobretudo nos partidos progressistas, tem um elemento a mais aí, que, para além do racismo estrutural que vive a nossa sociedade e que está reproduzido dentro de todas as instituições, das ONGs, dos partidos, em todos os lugares. Nós vivemos numa sociedade racista, logo todas as organizações reproduzem o racismo em alguma medida. O que algumas fazem a partir do momento que se enxergam neste lugar, tentam transformar esta relação, né? Mas, a princípio, se nós vivemos numa sociedade racista, esse racismo é reproduzido dentro das instituições. Mas, para além disso, tem um outro debate que eu vejo dentro dos partidos políticos, que tem que é um debate que não é novo. As pessoas acham que esse é um debate novo, mas ele não é novo. É um debate que recorre aí aos anos 60, né? Às insurgências de maio de 68, às críticas, né, a um projeto totalitário pela esquerda, remonta ao surgimento dos novos movimentos sociais, né, como traz lá o Boaventura Souza Santos. Então, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Qual que é a questão que se coloca muitas vezes dentro dos partidos políticos? É a questão de quem é o universal. E é impressionante que se viva num país em que 54% das pessoas sejam negras, e ainda se considere que o universal é branco, né? Então, este ainda é o debate colocado dentro dos partidos. Quando eu digo universal, eu estou fazendo o velho e antigo debate sobre o que é universal e o que é específico. Então, em geral, eles olham para alguém, para uma pessoa negra, e pensam: esta pessoa ela só vai tratar da agenda da negritude, ela não vai tratar de uma agenda que é universal, né? E isso remete a um outro conceito, que é o conceito de branquitude, né? Que é o conceito da normatividade branca. Então, o normal é ser branco. Não ser branco é estar fora da curva, é a normalidade. E isso se reproduz ainda dentro dos partidos políticos de esquerda, inclusive, do qual eu faço parte. Então, pensar isso é pensar que a gente precisa avançar na ideia de que o negro também é universal, né? Sobretudo quando você está falando de um país em que 54% da população está se autodeclarando preta ou parda. Mas esse é um debate ainda bastante difícil, né? Porque
querendo ou não, os partidos também são esses espaços aí de disputa de poder, né? E existe todo um tipo de representatividade branca que se manifesta nas teorias que são utilizadas, nos conceitos que são articulados, né, que são manipulados para poder construir esses campos dentro dos partidos políticos e que servem, na verdade, de apagamento, de silenciamento de todo um outro processo de construção de uma identidade negra no Brasil. Então, para ser mais específica, né, ou mais objetiva, vamos falar das revoluções brasileiras, né? Então, toda vez que, quando você olha para dentro de um partido, embora isso esteja mudando hoje com alguma radicalidade, graças a nós, quando você fala de revoluções, a tendência, em geral, é manipular, no sentido, né, de articular conceitos de revoluções externas ao Brasil, né? E não tomar como ponto de partida as insurreições que foram produzidas no contexto, né, da escravidão brasileira e no pós-escravidão brasileira. Não tomar isso como um ponto de partida. Ou mesmo os movimentos indígenas, não tomar a resistência indígena como um ponto de partida de uma resistência ao colonialismo, né? Então, sempre se articulam, sempre se manipulam conceitos que são externos a nós, né? E, de certa forma, isso também tem um potencial de apagamento, né, do próprio fenômeno da resistência e do próprio espaço de poder, porque os negros e as negras sempre estiveram neste processo de resistência, nessa luta anticolonial, né, anti-escravagista, e, ainda assim, os fenômenos ou as pessoas que são extraídas deste contexto, extraídas deste processo, acabam sendo, muitas vezes, pessoas brancas, né? E aí a abolição da escravatura está aí para não nos deixar mentir sobre isso. Né, todo um processo abolicionista que incluiu muitas pessoas, né, um movimento que incluiu, que prendeu, inclusive, né, hoje já tem dados na Bahia, né, de mulheres que eram presas, né, no período pré-abolição por fazerem movimentações nas ruas pedindo a abolição da escravatura. Não foram identificadas como abolicionistas, mas hoje uma pesquisadora identificando os autos, né, das delegacias de polícia do século XIX consegue identificar essas mulheres como articuladoras de um pensamento abolicionista, né, no ambiente urbano daquela cidade. Então, eu acredito que tudo isso se reflete, né, nesses espaços de poder, que também são os espaços em que nós atuamos enquanto trabalhadores, né, os espaços diretivos das organizações em que atuamos. Porque, como eu disse, nós não estamos salvos, né, da reprodução do racismo no cotidiano. Então, muitas vezes, a gente opta por fazer uma inclusão que, na verdade, não é uma inclusão que leva em consideração todo esse racismo estrutural que a gente vive na sociedade. Então, ela é uma inclusão que, muitas vezes, coloca o negro numa posição de poder, mas que, ao mesmo tempo, fecha algumas possibilidades para que ele se desenvolva neste espaço. Né? Então, isso tem a ver com formação, isso tem a ver com curso de inglês, muitas vezes. Né? Porque a gente falava aqui antes, né, você, às vezes, está numa organização e as pessoas que representam a organização fora do Brasil são sempre as mesmas pessoas. E aí você vai olhar, são sempre as mesmas pessoas brancas. Até que um dia você fala, então, será que não dá para a gente fazer um rodízio dessa representação? E aí o corte se dá, né, a linha de corte se dá, mas você fala inglês fluentemente? Né, e aí tem uma relação até de raça e classe que se coloca para a maioria de nós negros, que é que muitos de nós não tivemos a oportunidade de estudar inglês desde os 5 anos de idade. Fomos estudar aos 30, pagando do próprio bolso, e muitas vezes não conseguimos ainda adquirir a fluência.
E essas pessoas que muitas vezes vão, geralmente estudam desde muito cedo, fizeram intercâmbio 3, 4 vezes na vida, né? Então, elas acabam se mantendo sempre nos mesmos lugares e também nos mantendo sempre nos mesmos lugares. Então, eu acredito que o Dr. Robson vai falar mais sobre isso, porque não basta a inclusão, né? Você tem que ter uma política também de permanência e de mobilidade dessas pessoas dentro desses ambientes. Isso vale para a política também. Não é apenas eu colocar a minha cara para bater num processo eleitoral. Depois eu preciso ter uma retaguarda, né, que me ajude a caminhar, que me ajude a trilhar esse caminho, porque não é um caminho fácil, né? Então, as pessoas do partido político, os coletivos que atuam na política também precisam ter um olhar para isso. Vou ficar por aqui, depois as perguntas. Obrigada, Ana. Eu queria chamar a Débora, então, para falar. A Débora vai trazer a discussão sobre... Eu vou te dar o meu. Sobre a política dentro das empresas. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, super relevante e necessário. Eu vim aqui falar sobre a perspectiva das empresas, né, dos programas de diversidade e inclusão. Hoje eu sou responsável pelo programa de diversidade e inclusão da Braskem, que é uma indústria petroquímica brasileira, presente em 4 países, então Brasil, México, Estados Unidos e Alemanha. E eu fui responsável pela criação desse programa desde lá do começo. Para a gente começar, né, a falar sobre a questão da diversidade e inclusão em empresas, a gente precisa falar de onde isso vem, né? Então, por que as empresas estão trabalhando isso hoje e por que isso se iniciou tão cedo nos Estados Unidos, que é um dos países que começou essa questão em empresas primeiramente, né, nos anos 70 e 80. Acho que um dos primeiros pontos para a gente falar é que isso existe, né, porque há um projeto de sociedade excludente, né, como foi comentado. Isso reflete nas organizações e nas empresas. Então, as empresas elas foram construídas com base numa lógica que só um tipo de pessoa ocuparia aqueles espaços, que é, aí, em linhas gerais, o homem branco heterossexual, cisgênero, sem deficiência e de uma classe social alta. Então, desde questões estruturais, né, como questão de banheiro, uniforme para mulheres, até questões de representatividade, questões de desenvolvimento de pessoas. Então, dando um exemplo da Braskem, no caso, que é onde eu trabalho, quando a gente começou a fazer o diagnóstico, a gente descobriu que a gente tinha que construir mais de 70 banheiros para mulheres, porque elas tinham que andar mais do que os homens para chegar até o banheiro, e muitas das vezes, talvez até nem iam, né, ou demoravam mais tempo para ir, impactando até em saúde, etc. Questão de uniforme também era só para o corpo do homem, não tinha sala de apoio à amamentação, não tinha vaga de estacionamento para gestante, isso em 2014. Então, eu estou trazendo esse dado, que é sobre a questão de gênero, mas é porque o impacto dessa sociedade, desse projeto de sociedade excludente em relação a grupos minorizados, ele vai desde questões estruturais até questões de desenvolvimento, representatividade, produtos que você cria para a sociedade. É um leque gigantesco, né, que o impacto desse projeto de sociedade excludente tem. Hoje, eu vejo grandes empresas brasileiras trabalhando o tema da diversidade cada vez mais. Vejo, de 2 anos para cá, toda grande empresa nacional está começando alguma iniciativa relativa à diversidade. Porém, a gente sabe que os maiores empregadores brasileiros são as pequenas e médias empresas. Então, quando a gente vê essa publicização grande de que as empresas estão trabalhando diversidade e inclusão, vamos lembrar que são multinacionais gigantes, né, e que a gente ainda tem um grande desafio em relação às pequenas e médias empresas, né? Então, isso não é uma realidade para a maioria dos empregadores, né, que acho que esse é um dado relevante. Falando aí de um ambiente mais
do ambiente de multinacionais, né, que é a maior parte das empresas que já tem programas mais avançados, as políticas de diversidade e inclusão, elas vão desde para aumentar a representatividade interna, né, que é quando a gente fala da questão de diversidade, até a questão de ter ambientes de trabalho mais inclusivos. Quando a gente fala de questão de representatividade, a gente esbarra muito no desafio do nível educacional também, porque a gente sabe que, infelizmente, a questão racial está atrelada com a questão socioeconômica, né? Esses dias eu até publiquei no meu LinkedIn um mapa da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, e aí mostrou a ocupação dos bairros periféricos e central e a expectativa de vida. E vou fazer um parênteses aqui, porque eu sempre me irrito quando eu vou em palestras sobre futuro do trabalho. Eu sempre saio muito nervosa, irritada, porque é sempre uma discussão liderada por homens brancos ricos, sem a noção nenhuma e menor interesse em falar sobre a realidade social. E é maravilhoso porque esse futuro do trabalho está sendo pensado pela elite branca, que não leva em consideração que, num bairro periférico de São Paulo, a expectativa de vida é de 55 anos. Então, o discurso vai muito no sentido de que nós iremos viver 100 anos, então, o futuro do trabalho, blá, 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 sendo que, num bairro aqui perto, a expectativa de vida é metade, né, praticamente metade do que uma pessoa que mora e vive nos Jardins. Então, eu estou trazendo muito esse ponto porque a gente tem uma realidade, né, racial muito atrelada à questão socioeconômica e que isso impacta diretamente nos processos seletivos e quando a gente fala de aumento de representatividade interna. Eu vejo com otimismo, né, a forma com que muitas empresas estão levando isso hoje. Hoje, com a questão de internet, com a questão que as coisas se viralizam muito rápido. Então, hoje, se uma empresa faz um programa, ações de diversidade e inclusão, que são só para fazer, né, que a gente chama de diversity washing, que é tipo fingir que você faz alguma coisa só para melhorar, né, a sua marca, acaba se voltando muito pior contra você. Então, eu vejo que hoje muitas empresas sabem disso, né, e vêm com um propósito verdadeiro. A gente sabe que parte delas também não é muito por aí, mas as que estão mais avançadas nessa discussão eu vejo com certo otimismo. Um dos pontos também do propósito, né, de se trabalhar a diversidade e inclusão, que eu achei muito interessante, é a questão de estratégia de pessoas. Esse ano saiu um artigo na BBC que fala de uma das hipóteses do 11 de setembro ter acontecido, né, nos Estados Unidos. E essa tese faz uma análise da diversidade presente na CIA antes do 11 de setembro de 2001 e depois. E mostra como essa diversidade, eles fizeram um trabalho para aumentar essa diversidade. A CIA, até 2001, era formada majoritariamente por homens brancos, heterossexuais, protestantes, vindos das melhores universidades dos Estados Unidos. E essa tese mostra uma correlação de que essas equipes não previram que Osama Bin Laden ofereceria um risco aos Estados Unidos. O Osama Bin Laden ele fazia publicações na internet de ameaças aos Estados Unidos desde 1996, e os vídeos dele sempre eram numa caverna, vestindo uma bata, e esse estudo mostra que essa equipe da CIA, na época, achava que ele era um homem das cavernas, que ele nada ia oferecer, né, de risco aos Estados Unidos. Mas, se tivesse uma pessoa de origem muçulmana ou mais diversidade nessa equipe, eles teriam visto de que uma pessoa sentada naquela posição e com aquela túnica é uma pessoa de alto poder, né? Então, esse estudo é muito interessante porque ele mostra também e traz para as empresas como você ter equipes mais heterogêneas, você gera desde estratégia bélica, né, aí pensando na questão, nesse caso dos Estados Unidos, até você melhor atender a sociedade, né? Então, tem essa questão do negócio também, do dinheiro. Então, eu acho até curioso, né, que muitas empresas de cosméticos só começaram a fazer maquiagem para pessoas negras há alguns anos atrás, sendo que mais da metade da nossa população é negra. Então, a questão financeira de mercado também justifica muito esses programas. Mas eu vejo também muitas empresas trabalhando isso pelo certo a ser feito e por uma questão também de inclusão social e de avanço, né, de uma forma progressista da nossa sociedade.
Internamente, as empresas têm grande desafio, né, em educação das pessoas. Então, a nossa sociedade ela não educa para a diversidade e inclusão. Na minha experiência, eu percebi, a gente começou a falar o tema e muitas pessoas me perguntavam, mas o que é isso? Por que a gente faz isso? É moda de RH agora? Por quê? Né, o que eu tenho a ver com isso? E aí a gente teve que fazer capacitações presenciais, falando o que é diversidade, o que é inclusão, o que são grupos minorizados, o que é privilégio, qual que é o seu papel nisso tudo. E aí eu percebi que muitos líderes que tinham resistência, né, que a gente fala resistência, em relação à diversidade e inclusão, foram caindo grandes fichas, né, eles foram entendendo o propósito. E aí muitos já se mobilizaram a trabalhar o tema e fazer alguma coisa a respeito. Então, eu percebi que assim, a maior parte dessa população de líderes, homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros, tinham essa resistência, aí, entre aspas, porque não entendiam, né, o que é isso, qual que é a importância, qual que é o meu papel. A gente sabe também que, nas corporações, temos pessoas racistas, que não se manifestam, né, porque, se manifestarem, vão contra o código de conduta e aí são desligados. Mas que não vão mudar. Então, eu vejo muito o que as organizações fazem aqui, nesse espaço, é o respeito. Né? Se você quiser dar um passo a mais, né, em relação ao seu comportamento, você vai ser uma pessoa inclusiva, você vai ser uma pessoa que vai ser referência em diversidade e inclusão, em comportamento inclusivo. Então, a gente também não parte de uma utopia, né, que não temos pessoas que não são racistas, homofóbicas, misóginas dentro da organização, mas ali a gente garante um lugar de respeito e que todo mundo entenda, né, o que a organização espera dessas pessoas. Um outro ponto também que eu gostaria de adicionar é em relação à representatividade, né, e principalmente em cargos de liderança. Então, hoje, vejo muitas empresas colocando metas de mulheres, metas de pessoas negras em cargos de liderança, olhando também para a questão de desenvolvimento, olhando também para desenvolvimento fora da empresa, porque não adianta a gente querer mais diversidade se a gente tem uma desigualdade desde a escola. Então, vejo empresas patrocinando iniciativas para aumentar a escolaridade desses grupos minorizados. Também vejo esforços para ter uma comunicação mais inclusiva e representativa, principalmente nas agências que atendem a gente. Então, tem um exemplo ótimo, que é triste, mas ele é ótimo, que eu fiz um vídeo falando sobre o programa de diversidade, no caso da Braskem, e aí, no final, apareciam 20 fotos de pessoas, né, que era de banco de imagem. E aí eu falei, olha, tem que ter representatividade racial nessas fotos. Aí, gente, beleza. Aí eles me mandaram 19 brancos e um negro. Eu falei, as pessoas não sabem o que é representatividade. Né? Aí eu expliquei, olha, representatividade é você representar, né, a diversidade presente na sociedade, em qualquer comunicação que você vai fazer. E aí eles me retornaram com 50-50. Né? Então, tem muito essa questão de entendimento também, né, que eu acho que falha bastante. E outra coisa que hoje a gente faz, pelo menos no meu trabalho eu cobro também das agências de comunicação que as campanhas de comunicação sejam escritas por pessoas advindas de grupos minorizados, especificamente pessoas negras, né? E, sobretudo, em peças que falam sobre questões raciais. Então, também tem essa preocupação, porque até uns anos eu via roteiristas brancos escrevendo sobre o Dia da Consciência Negra, e só equipes de brancos falando sobre histórias negras. Então, isso não faz o menor sentido. E a gente também tem que incentivar o mercado a gerar essa empregabilidade. Né? Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso. Obrigada, Débora. Nossa, vocês estão incríveis. Você tem essa meta de conseguir manter o padrão de respeito ao tempo. Elas foram assim pontualíssimas nos 15 minutos. Bom, Robson. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer, né, a Fundação TID Setúbal, na pessoa da Viviane, que me fez o convite. E o que dizer, né, depois dessas mulheres falando aqui, né? Eu acho que até eu perco um pouco da minha fala por conta da propriedade com que elas trouxeram, né, as informações. Mas, pegando um apanhado de tudo que foi dito aqui, acho que é importante
A gente, né, teve aqui a informação de um contexto histórico, né, de como veio, né, a segregação racial no Brasil, que a gente ainda vive em uma sociedade racista, né, e há quem diga que não, mas eu, como advogado, né, já digo logo de início que, se a gente não vivesse numa sociedade racista, a gente não teria normas que regulam o racismo, né, porque a lei decorre dos usos e costumes. Então, a gente, né, uma vez que a gente tem na legislação normas que tratam sobre essa questão, então significa que nós vivemos num país racista. Muito tem se falado hoje em dia em inclusão racial, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, acho que tem sido uma das maiores discussões, né, que a gente tem tido sobre o tema. O que eu defendo, né, principalmente, né, por meio, né, do De Raízes, que é o Comitê de Inclusão Racial do escritório do qual eu faço parte, é que não basta simplesmente fazer a inclusão racial na admissão, né? Eu defendo 4 pilares, tá? Que são incluir, que é admitir, acolher, capacitar e reter. Por que eu falo isso? Porque eu tenho visto, né, muitas empresas falarem que são inclusivas. E eu faço palestra em diversos, né, segmentos. Mas o que é fazer a inclusão efetivamente? É simplesmente falar que hoje eu tenho X pessoas negras dentro daquela instituição? Isso é fazer a inclusão efetiva? Eu entendo que não. Por quê? Porque quando você está fazendo uma inclusão de forma genuína, você tem que admitir, né, você tem que fazer, né, o acolhimento daquela pessoa, a capacitação e a retenção daquele profissional. E por que eu falo isso? Porque quando você vai fazer a admissão, principalmente, né, você, né, por conta de conceitos históricos, né, que já foi mencionado aqui, né, o negro, a negra, né, não teve as mesmas condições, né, os mesmos acessos que as pessoas brancas. E, por conta disso, numa sociedade que é uma sociedade racista e meritocrática, a gente não pode falar, né, em meritocracia, uma vez que eu não tenho as mesmas condições de igualdade. Ou seja, eu não parti da mesma linha de partida de que uma pessoa branca. Por mais que hoje o negro tenha acesso à universidade, né, por conta até mesmo da lei de cotas, ele não teve o mesmo preparo que pessoas brancas têm desde a época, desde quando ela foi concebida, né, no ventre dos pais. Então, o negro, hoje, ele está conseguindo ter um acesso maior à universidade por conta da lei de cotas, mas ele ainda tem, né, muitos gaps para ser suprimido para entrar em determinados espaços. Então, quando uma empresa fala para mim que ela é inclusiva, ela tem que entender que ela vai contratar, né, em sua grande maioria, pessoas negras que têm algumas lacunas que precisam ser suprimidas no decorrer dos tempos. E é por isso que eu falo que o primeiro trabalho é entender como é que é feita essa admissão. Então, quando você faz a admissão, você simplesmente não basta olhar o currículo daquele profissional e olhar lá. Ele é formado pela Universidade X, PTO. Ele tem esse curso, tem um curso X, tem um curso Y, esse aqui vai ser o profissional que eu quero. Tem pessoas negras com currículo totalmente capacitado? Tem, mas é exceção, tá? Não é a regra, por conta de toda essa questão de vulnerabilidade social e econômica e do racismo estrutural e institucional que já foi dito aqui pelas minhas colegas. Então, quando um profissional está contratando, ele tem que enxergar aquela pessoa negra como um talento e olhar para ele não só pelo currículo dela, mas olhar pelo potencial que ele vai agregar dentro da instituição da qual ele vai fazer parte. Então, por isso que eu falo que a admissão, né, tem que ter esses cuidados. Quando eu falo no acolhimento, né, que é o segundo ponto, não adianta simplesmente eu colocar a pessoa negra dentro desses espaços que são majoritariamente brancos e deixar ela lá à sua própria sorte. Porque o que acontece? Quando o profissional negro entra dentro de uma instituição em que essa instituição, via de regra, é majoritariamente branca, burguesa, né, elitizada, ele está num ambiente hostil. Por quê? Ele é a exceção. As pessoas não estão acostumadas a ver aquela pessoa lá.
Elas não estão acostumadas a entender a necessidade daquele profissional que está lá. Então, tem que ser feito um trabalho de acolhimento. E o que consiste, né, esse trabalho de acolhimento? Consiste na educação. Na educação e na desconstrução, né, dos vieses inconscientes, e alguns não tão inconscientes assim, né, para que as pessoas enxerguem aquele profissional como um talento. E, principalmente, que ela comece a ter empatia com aquele profissional. Por que eu falo empatia? Porque precisa se colocar no lugar daquela pessoa, entender as necessidades daquela pessoa, para saber exatamente o que ela está passando. Então, normalmente, um profissional negro, quando ele está nesses espaços, ele sente aquele olhar todo dia, o olhar discriminatório, o olhar, né, preconceituoso, o olhar vexatório. E quando esse espaço não é preparado, ele vai sofrer com esse tipo de preconceito. E, principalmente, aquelas piadas, né, aqueles comentários inadequados que visam, né, de alguma forma, macular aquela imagem daquela pessoa, deixar aquela pessoa diminuída. Se esse espaço não estiver preparado para isso, infelizmente, esse profissional ele vai entrar na empresa e, fatalmente, ele não vai continuar na empresa. Ele vai adoecer. Não é à toa que, né, as pessoas negras têm o maior índice de pressão alta, têm índice de diabetes, por conta de agressões e microagressões que elas sofrem todos os dias. Quem é negro, mesmo que não esteja engajado com a questão racial, sabe do que eu estou falando. Porque, por mais que ele não tenha o despertar para a questão, para a temática, ele sofre preconceito todos os dias, ele sofre agressão todos os dias. E aí, quando ele está nesses espaços, que ele, né, supostamente ele está sendo incluído, se esses espaços não tiver, né, preparado para receber, não der o tratamento adequado, o que vai acontecer? Ele vai falhar. Ele não vai produzir o que ele precisa produzir, ele não vai entregar. E aí vai ter aquela pessoa que não é tão, que se diz não tão preconceituosa assim, mas ela vai falar, tá vendo? Teve a oportunidade e não conseguiu, não está entregando. Ó, tá vendo? Por isso que eu não queria contratar esse profissional. Mas não, tem que entender todo um contexto. Então é importante, né, que se tenha empatia com aquela pessoa, conheça aquele profissional que está entrando, né, se coloque um pouquinho no lugar dessa pessoa para que realmente ela seja acolhida dentro da instituição. Uma vez que teve o acolhimento, tem que ter a capacitação. Como eu já mencionei, existem gaps que precisam ser suprimidos, que precisam ser, né, reparados. E a instituição, que é uma instituição que está fazendo a inclusão de forma efetiva e genuína, ela tem que capacitar esse profissional. Principalmente para quê? Para que ele evolua na carreira dentro da instituição. Porque não basta simplesmente falar, eu sou uma empresa inclusiva, estou incluindo um profissional aqui, e ele está 10, 20 anos na mesma função, fazendo a mesma coisa. Né? E, na medida que a empresa quer fazer realmente uma inclusão de forma genuína, ela tem que capacitar esse profissional para que ele cresça. E é capacitar de várias formas, não só com conteúdo, né, de ensino, mas com conteúdo histórico, porque ele tem outras experiências que, muitas vezes, ele nunca conseguiu ter, né, uma oportunidade de estar naqueles espaços. Então, quando você, por exemplo, coloca um mentor para tutelar esse profissional que está lá, dividir experiências, até mesmo de como se portar, de como captar um cliente, de como, né, participar de uma reunião de negócios, você está fazendo com que aquele profissional desenvolva outras capacidades que pode ser que naquele primeiro momento ele não tem, mas que depois ele vai conseguir. Então, a capacitação é importante. E depois da capacitação, você tem um outro desafio, que é manter esse profissional dentro da instituição. Por quê? Porque hoje, por mais que a gente tenha, né, a maioria da população negra, como já foi dito aqui, a gente ainda tem, né, uma deficiência de profissionais qualificados, capacitados, né, de forma que eles não precisem hoje
que eles não tenham dificuldades em ingressar em qualquer mercado de trabalho. Então, é por isso que eu defendo que, quando você está fazendo uma inclusão de forma genuína, tem que ter esses 4 pilares, que é admitir, que consiste na inclusão, né, acolher, que é o acolhimento, para que as pessoas tenham empatia com aquele profissional e aquela pessoa não adoeça dentro da instituição, a capacitação e a retenção desses talentos. Sem isso, né, na minha percepção e de acordo com todos os trabalhos que eu tenho feito de inclusão, o profissional negro não vai ter um bom sucesso, não vai ter um sucesso, né, esperado dentro daquela instituição. Porque, por conta de todo esse histórico que já foi dito aqui, normalmente, o profissional negro está sempre acostumado a ouvir não. Não, não, não. Então, quando ele chega já numa entrevista, num processo seletivo, ele tem a pior expectativa possível. Certo dia, eu estava fazendo uma entrevista com uma garota e ela estava tensa na hora de fazer a entrevista. E aí eu olhei para ela assim e falei assim para ela: calma, fique tranquila que a cor da sua pele aqui não é motivo de exclusão, pelo contrário. Foi eu falar isso para ela, deu 2 minutos, ela se tornou outra pessoa. Ela se transformou dentro de uma reunião de entrevista. Ela começou a falar dela, começou a se vender, né? E isso é importante, porque quando a pessoa negra também está entrando no mercado de trabalho, né, como os colegas aqui já mencionaram, se ela vê que do outro lado também tem uma representatividade, ela consegue ter a empatia com aquela pessoa e falar: puxa vida, eu acho que aqui eu vou conseguir ter, né, sucesso, vou conseguir ter a sorte de entrar nesse espaço, porque aqui já tem alguém que está me representando. Essa representatividade, né, ainda está longe de estar no espaço ideal, né? Esses trabalhos que todos nós temos feito e que vocês também estão participando, são trabalho para as próximas gerações. E eu tenho esperança que os meus filhos e os filhos dos meus filhos não vão ter que sofrer metade do que eu sofri para chegar onde eu estou hoje. Porque por conta desse passado histórico e por conta ainda da nossa sociedade não reconhecer que a gente é um país racista, a gente ainda enfrenta muito preconceito, e o discurso da meritocracia, infelizmente, é o discurso que as grandes corporações e instituições ainda defendem. Nesse sentido, Angela Davis nos ensina, né, que não basta a gente não ser racista, temos que ser antirracista. Então, sejamos todos antirracistas. Vamos ter todos empatia com os profissionais que estão entrando, vamos ter, né, alegria em receber esses profissionais, porque, com certeza, eles vão agregar muito nas empresas que eles vão entrar, nas instituições que eles vão estar, porque a diversidade gera riqueza. E não é o Robson que está falando. Os números comprovam isso. Por enquanto, essas são as minhas considerações. Obrigado. Muito obrigada, Robson. Você também arrasou. Conseguiu. Bom, acho que só queria fazer um comentário antes de passar a palavra para vocês, mas acho que, enfim, foram muito ricas todas as falas, trouxeram perspectivas super interessantes, e acho que também tem uma questão, para ampliar um pouco o debate, que é não só, como você falou, Robson, a gente conseguir estabelecer uma atitude antirracista, mas reconhecer nessas trajetórias, de fato, e reconhecer nessas trajetórias, de fato, a riqueza, mas também reconhecer na nossa própria história como país, o quanto a gente enriquece a nós mesmos e a nossa própria história, reconhecendo o que o Edson Cardoso fala que é o nosso maior tesouro, né? Como que a gente tem uma população que é mais da metade da população brasileira, que passou pelo que passou durante todos esses anos e que está aqui sobrevivendo a todas as circunstâncias e constrangimentos, e essa sabedoria de sobreviver a todas essas circunstâncias e constrangimentos e estar aqui, esse é o nosso tesouro como país, né? Então, acho que tem também uma questão, para além de reconhecer o racismo, para além de ser antirracista, de verdade reconhecer essa potência, porque ela não é
menor, né? Ela é muito maior, ela diz muito mais sobre a nossa história do que a gente é capaz de reconhecer. Bom, mas eu não estou aqui para falar, estou aqui para ouvir, mediar. Eu queria abrir, então, a palavra para vocês, perguntar se vocês têm perguntas. Algumas vezes, esse preconceito não vem da própria... desculpa. Algumas vezes, esse preconceito contra nós, negros, não vem da própria camada. Por exemplo, se você vai numa entrevista de emprego numa empresa na Vila Madalena, o porteiro já te olha como se você estivesse no local errado, e o porteiro é negro, né? Você vai fazer um coach na Vila Olímpia, e aí, todas as vezes que você vai para a sessão, o porteiro, que é negro, ele vai dificultar para você entrar. E são vários negros diferentes. Então, assim, eu sei que é chato falar isso, mas eu acredito que a gente também tem que conscientizar os nossos, entre aspas, irmãos, nas camadas menos elevadas, com um grau de conhecimento menor, para aprender a respeitar a gente, para terem em mente que nós, sim, somos negros, somos capacitados, somos profissionais, como um branco que ele respeita. Então, eu acredito que a gente também está havendo muita falha em relação a isso. Né? Não sei, pelo menos é o que eu sinto quando eu chego em determinados lugares. Sim. Acho que a gente pode fazer de repente, a gente podia fazer um bloco de questões e aí eu passo a palavra para vocês, pode ser? Porque acho que fica mais organizado. Tem mais alguém que queria fazer uma pergunta? Por favor. Oi, pediu para eu ficar em pé. Bom, eu queria perguntar para a Débora, porque quando você foi apresentada, a Yara falou muito da sua trajetória, falou enfim, acho que você liderando grupos LGBT, eu fiquei bastante... Na sua fala, você falou da diversidade como um todo. Então, eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa experiência dentro da Brascan, como dos grupos de afinidade e comunidade LGBT, porque eu também acho que tem uma dificuldade muito específica e também desse grupo se autoidentificar como grupo, né? E porque também sofre um outro tipo de intolerância, de violência, de agressão. Tá bom, 3 em 3. Eu estou dentro da mesma temática dela. Queria falar com a Débora. Na verdade, eu anotei algumas coisas aqui. Quando você fala do diversity washing, eu tenho uma dúvida, até dividi com a minha amiga uma semana atrás, em relação ao mercado trans. Eu trabalho numa empresa onde a diversidade é de ponta a ponta, então isso para a gente não é tabu. A gente, pelo contrário, discute isso muitas vezes. Só que, em relação ao mercado trans, a gente sempre tem uma dúvida. Assim, a gente vê no LinkedIn, a gente vê nos mercados de pesquisa de contratação, vagas para trans. E isso me soa como um diversity washing, como se a marca está querendo se autopromover, porque eu tenho diversidade, eu tenho trans na minha equipe, eu tenho lésbicas, eu tenho gays e afins. E a gente tem dúvida de como chegar a essas pessoas. Assim, a gente abre um processo seletivo que, para a gente, é totalmente indiferente. Indifere se a pessoa é preta, rica, gorda, magra, alta, baixa, japonesa, gay, lésbica, enfim. E a gente... eu nunca recebi um currículo ou uma candidatura de uma pessoa trans, seja para tanto interno quanto externo. E a gente gostaria de ter na nossa equipe não por status, mas porque a gente tem essa abertura e eu não sei como chegar. Essa é a minha questão. Obrigada. Robson, você queria reagir? Tá bom, vamos lá. Bom, a primeira, falando da sua questão, ainda no meu lugar de fala, né, como pessoa branca, mas transpondo isso para outras questões também das mulheres LGBTs, etc. Eu acho que racismo, homofobia, transfobia, o machismo, ele é estrutural. Então, mulheres reproduzem machismo, pessoas LGBTs também reproduzem homofobia. Então, você vê, tem até
eu não vou citar nomes, mas tem instagramers aí famosos, gays, que no casamento não deram um beijo na boca. Isso é uma reprodução de homofobia. Né? E a questão racial, eu acredito que seja parecida. Né? Nossa sociedade ela educa para isso, e tanto pessoas dos grupos, né, que foram minorizados também reproduzem esses comportamentos. E aí, enfim, tem uma questão de conscientização e educação. Acho que, em relação à sua pergunta, é esse o meu ponto. Vocês dois fizeram perguntas em relação à população LGBT. Na Braskem, no caso, a gente fala LGBTQIA+, que é a sigla estendida, e todo mundo se pergunta, mas por que tantas siglas? Né? À medida em que as populações vão se organizando para ganhar mais visibilidade, né, a sigla vai crescendo, e por isso que tem o mais, né, que esse aspecto inclusivo. A questão LGB, e aí a gente também pode considerar, né, as interseccionalidades. Né? Então, exemplo, mulheres trans negras periféricas têm mais dificuldades ainda do que mulheres trans que vêm de uma realidade social, de uma classe social mais alta. Mas, já voltando à sua pergunta, né, a questão LGBTQIA. Nas empresas, o que a gente faz, olhando para a questão de orientação afetivo-sexual, é para que cada pessoa possa ser quem realmente é. Então, homofobia e transfobia são gigantes, né, na nossa sociedade, assim como o racismo. E o que a gente faz é trabalho de treinamento, mobilização de integrantes, líderes, e a transformação de um ambiente de trabalho. Então, vou citar aqui o exemplo da Braskem. Quando eu entrei lá em 2013, era um ambiente que a gente chama que é de heteronormativo, ou seja, todo mundo parte do princípio que todo mundo é heterossexual. E ainda tinham pessoas que eram claramente homofóbicas e faziam comentários de piadas homofóbicos. Então, esse período de transformação foi aqui, em primeiro lugar, é o respeito, em segundo lugar, a gente quer essa diversidade presente. Né? Então, você vai criando um ambiente de trabalho em que as pessoas se sentem à vontade para, né, sair do armário, ser quem realmente é, não precisar ter duas vidas. Em relação à população T, aí já completando a sua pergunta e respondendo a sua também, a população T sequer está nas empresas. Né? Então, a maior parte dela, mais de 90%, aí olhando para mulheres trans, estão na prostituição, porque se você não tem outra opção de vida, né? E homens trans se suicidam. Né? Então, a gente tem uma questão muito grande também referente à escolaridade, que é um grande desafio, porque pessoas trans que se identificam como trans, se entendem como trans e saem do armário como pessoas trans ainda crianças ou adolescentes, na maior parte do caso, são expulsas de casa, ficam na rua, sem acesso à educação, né, e aí são completamente marginalizadas. Lá na Braskem, a gente começou o processo de inclusão de pessoas trans faz 1 ano e meio, e a gente não começou já contratando. A gente entendeu que a decisão certa seria rever todos os processos. Né? E aí, como eu falei, os processos e estruturas foram construídos com uma lógica em que pessoas trans não trabalhariam lá. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa trans ela pode ter a certidão de nascimento retificada, ou seja, para o Estado agora ela é o gênero e o nome com o qual ela se identifica, ou ela pode ter um nome social. Estou dando um exemplo assim, básico de dia a dia. Ou ela pode ter um nome social, que você tem o seu nome de registro, entre parênteses, como você quer ser chamado. E aí você tem que alterar todo o processo de TI, porque quando a gente contrata uma pessoa trans com um nome social, que tem que alimentar crachá e e-mail, por exemplo, é o nome social e não o nome de registro. Então, a gente começou revendo todas essas questões estruturais. Capacitamos a área médica em relação à saúde de pessoas trans também, para os médicos saberem como melhor atender. A questão de banheiro também, a gente coloca uma plaquinha que você usa o banheiro de acordo com o gênero com o qual você se identifica. Eu acho que não é você... amanhã eu vou começar a contratar pessoas trans. A gente sabe que as pessoas trans precisam de emprego hoje. Né? Então, se ela tiver a consciência de que ela pode enfrentar algum tipo de barreira lá, ou algum tipo de transfobia não intencional, ok, contrate, que ela esteja de acordo com isso. Senão, você tem que ter esse período aí de transformação e adaptação do ambiente de trabalho e das estruturas. Mas, de fato, é um grande desafio. A gente também tem esse desafio. A gente olha muito para as vagas que não requerem formação superior para aumentar o número de pessoas trans. E, claro, tem pessoas trans também com ensino superior e supercapacitadas. Então, a gente olha para toda essa população. Mas como que você... mas como que você faz esse acesso a essas pessoas? Tem 2 feiras. Uma da Casa 1,
que é a feira de empregabilidade de pessoas trans, e tem outra que a Maite está liderando, a Maite Schneider, da Transempregos. A gente também tem a parceria com a Transempregos, que a gente busca currículo com eles também. Bom, respondendo à primeira pergunta, quando o porteiro barra você, quando ele desdenha, né? Às vezes ele faz isso inconscientemente, sabe por quê? Porque desde pequeno ele entendeu que tinha que barrar o negro, mesmo ele sendo negro. Eu, quando era pequeno, daqui a pouco eu vou acabar revelando a minha idade sem querer, tinha uma música que era de um cantor chamado Luiz Caldas. E a música falava assim: pega a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Eu cantava aquela música o tempo todo para as minhas irmãs. Né? Eu caçoava das minhas irmãs por conta daquela música. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Né? Hoje eu sei o que eu estou fazendo, porque hoje eu estou uma pessoa que tem um conhecimento para isso. Pode ser que o porteiro, por conta de uma educação que ele recebeu, ele está sendo treinado para ter aquele tipo de treinamento. Então, é por isso que é importante, né, desconstruir para a gente construir novamente. O que eu estou dizendo é o seguinte: pode ser que também ele tenha feito, ou que as pessoas fazem por uma questão de preconceito mesmo. Uma outra forma de exclusão que acontece, geralmente, quando a gente está em um processo seletivo, que é uma forma super sutil de segregar a contratação, é quando você vai ver onde a pessoa mora, o endereço. Quando você está vendo onde a pessoa mora, se ela não mora naquele círculo onde está localizada a empresa, certamente já é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade social maior e, consequentemente, quem são essas pessoas? Na sua grande maioria, são pessoas negras. Né, muitas vezes queria contratar um profissional negro e eu não conseguia. E era curioso, porque eu, sendo negro, eu quero contratar pessoas negras porque eu tenho uma empatia maior, né? E eu falo, puxa vida, nada como ter os meus pares junto comigo. E aí você percebe que são pequenas, né, sutilezas que fazem com que, às vezes, o currículo daquele profissional não chega. Por exemplo, quando o profissional, né, no meu segmento, ele tem lá no currículo dele EEPG, eu não sei se alguém aqui sabe o que é EEPG, é Escola Estadual de Primeiro Grau ou Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau. Antigamente, né, no segmento jurídico como um todo, isso eu posso falar porque eu represento, né, a Aliança Jurídica, eu faço parte da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que é a união dos 9 maiores escritórios de advocacia do país, esse currículo nem chegava para o profissional fazer a entrevista. Por quê? Porque ele já era eliminado na partida. Tinha lá EPG, não, se você não estudou no colégio XYZ, você não é uma pessoa que está aqui capacitada para estar aqui. Então, o RH já eliminava de partida esses profissionais e não tinha. E eu, sendo um profissional negro, eu não tinha nem a oportunidade de enxergar o potencial, o talento que poderia estar dentro daqueles currículos. Então, quando a gente faz essa desconstrução, né, desse racismo estrutural, e principalmente o racismo institucional, porque, quando eu falo do institucional, porque a liderança da instituição tem que estar de acordo com o que ela está vendendo. Se ela está vendendo que ela é uma empresa inclusiva, né, tem que partir dela. Esse tipo de conduta não é mais admitido aqui, para que a gente consiga ter acesso a mais pessoas negras. O porteiro que está lá fazendo aquele tipo de conduta, né, a recepcionista que está segregando de forma, se ela não recebe um treinamento, um aprimoramento para entender que aquela conduta não é a conduta adequada, significa que, infelizmente, ainda a instituição não está, né, adequada com relação à inclusão. Porque, infelizmente, são mais de 130 anos de abolição da escravatura, mas em que o negro foi jogado à sua própria sorte, mas que a sociedade o tempo todo continua colocando ele para baixo, colocando ele em situação de vulnerabilidade. E, infelizmente, essa reprodução é feita até os dias de hoje. Eu estava comentando aqui com as colegas há pouco tempo, antes de a gente começar o evento, nós fizemos um evento de ação afirmativa,
né, em que a gente deu aula de capacitação técnicos para alunos de 2 universidades, alunos negros. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez, né, anunciamos esse evento, recebemos alguns e-mails. Um dos e-mails foi uma pessoa branca falando: eu gostaria de estar nesse espaço, mas eu não posso ir porque eu sou branca e vocês estão falando que esse evento é para uma pessoa negra. Pensa o seguinte, que a gente está falando hoje de estudantes que estão ingressando na universidade e que não conseguiram ter a sensibilidade né, com relação ao assunto que se tratava de uma ação afirmativa. Porque eles têm outros espaços, coisas que muitas vezes os negros não têm. Então, estou falando de pessoas jovens, né? Mas imagine se as pessoas jovens ainda reproduzem esse tipo de conduta, quem dirá as pessoas mais antigas, né? Então é por isso que eu falo que a gente tem que desconstruir para construir novamente. E essas condutas, né, que são agressões e às vezes microagressões, elas têm que ser desconstruídas. E quando eu falo isso, tem que ter os aliados. Por exemplo, se você está passando por uma situação dessa, tem que ter uma pessoa do lado também para poder te apoiar e falar: puxa vida, isso que você está fazendo não é legal. Né? E é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas as empresas que hoje são inclusivas, elas têm que ter, né, uma sensibilidade maior com isso, porque sem ter essa sensibilidade, a inclusão não está sendo feita de fato. E com relação à questão de diversidade de gênero, inclusive, o que a Débora falou foi o que a gente fez lá no escritório. A gente contratou, né, uma pessoa trans, mas antes de fazer a contratação também, a gente teve que preparar. A gente teve que preparar todos os nossos ambientes. A gente trouxe, inclusive, a Maitê lá, fez um evento no escritório. Ela tem um evento, ela tem uma fala muito importante. Sugiro que, se tiverem oportunidade, tragam aqui ela para falar sobre a temática, que é muito importante, porque, se não faz a preparação, fatalmente aquela pessoa vai adoecer dentro daquele ambiente. Então, também, nós colocamos as plaquinhas, como ela se identifica, mas precisa realmente fazer um trabalho anterior da contratação, porque, senão, realmente, infelizmente, aquela pessoa não vai continuar naquela instituição. Bom, eu vou só responder a ela que falou... Responder não, comentar, né, sobre a questão do porteiro. Concordo muito com o que o Robson falou, só queria, talvez, trazer um elemento assim de diferenciação em relação às outras violências das quais nós estamos falando aqui. O branqueamento no Brasil, ele foi uma política de Estado, né? Isso é muito pesado do ponto de vista da construção das identidades, da construção dos imaginários sociais sobre o que é ser negro, né? Teve um processo, primeiro, de apagamento, de marginalização completo, lá, né, os teóricos Nina Rodrigues, Oliveira Viana. Depois eles vieram para um outro processo, que foi da mestiçagem. Então, branquear a sociedade significava apagar as identidades negras a partir de uma mestiçagem com a identidade branca. Então, isso é muito forte. Então, quando a minha mãe, quando eu tenho 11 anos de idade, resolve que vai alisar o meu cabelo, não é necessariamente porque ela é racista, né? Mas é porque ela cresceu num mundo em que ser preta, de cabelo duro, era muito ruim. Então, ela queria me proteger, de alguma forma, de sofrer, para não sofrer as mesmas violências que ela sofria. Então, eu enxergo um pouco... Eu acho que nós, negros, reproduzimos o racismo, mas não porque nós somos os racistas, porque nós fomos construídos dentro de uma sociedade que implementou uma política de Estado de branqueamento, né? Que construiu uma ideia de democracia racial que nunca se efetivou, que é um mito, que, na verdade, é um apagamento da identidade negra para a sobrevalorização da identidade branca. Então, tem um caso da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, que é muito interessante para se pensar isso. Ela foi barrada um dia, entrando na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e ela foi barrada porque ela estava, não sei se era uma sexta-feira, ela estava absolutamente casual, assim, de sandálias rasteira, enfim, com um turbante. E ela foi barrada por um segurança negro,
né? E aí, quando ela se virou para ele e falou assim, mas como assim? Você vai me barrar aqui? Ele olhou bem na cara dela e falou, doutora Marielle, né? Que tem essa coisa de chamar todo mundo de doutor. E ela falou, quero conversar com você sobre isso. Vá até o meu gabinete, que eu quero conversar com você sobre isso. E aí o porteiro, o segurança, foi até o gabinete dela e eles fizeram uma conversa sobre o que era racismo institucional. Né? E ela disse, eu não vou passar isso para o seu supervisor, mas é importante que você pare de reproduzir isso. Porque ele barrou ela porque ela era negra. Uma mulher negra de cabelo, né, bem estilizado, de turbante, com sandália de dedo. Porque ela estava indo numa sexta-feira, não era dia de sessão plenária, e ela estava indo mais casual. Então, para a gente pensar um pouco isso, né? Que é claro que os negros vão reproduzir o racismo. Agora, a gente precisa chegar neste lugar aí e dizer, olha só, você está reproduzindo isso porque incutiram algo aí na sua cabeça de que nós somos inferiores e que nós precisamos ser apagados e invisibilizados. Vamos pensar de uma outra forma? Então, acho que a gente tem que trabalhar isso. Mas eu acho que você tem, quando você traz isso, você nem é a primeira, nem vai ser a última que traz isso num debate em que eu estou participando. Eu só acredito que a gente está sempre falando a mesma coisa, da questão que o branco, rico, que tem um preconceito com a gente, enquanto nossos... Mas é porque a ideologia do branqueamento, a ideologia da democracia racial, ela é muito forte. Ela é muito forte. As pessoas cresceram nisso, né? Então, cresceram assumindo um lugar de inferioridade, né? Que precisava... Então, reverter isso é um processo muito longo. Né? Hoje, sou eu que chego para minha mãe e falo, mãe, tem o black, entendeu? Que as pessoas têm que te respeitar com o seu black. O seu cabelo é lindo, você é linda. Mas é um processo muito demorado. Nós somos filhos de pessoas que sofreram muito preconceito, esse porteiro também. Então, a gente não vai fazer isso de um dia para o outro, porque desconstruir esse mito da democracia racial demora muito tempo, porque está impregnado na cultura. Ana, e também, né, tem a questão que hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que antigamente, né? Então, quando a gente está falando de desconstrução, né, de certa forma, nós, né, os mais jovens, somos mais privilegiados porque a gente tem mais acesso à informação. Como a Ana acabou de mencionar, a mãe dela, os meus pais, teve menos acesso à informação. Então, de certa forma, como eles tinham menos acesso à informação, e, né, essa construção racista sempre foi repassada por todos os canais de comunicação, eles reproduziam isso de forma inconsciente. Hoje a gente tem um senso mais crítico porque a gente sabe que algumas coisas não são adequadas. Obrigada. Vamos abrir para mais um bloco. Acho que você é o primeiro. Bom, eu queria saber de cada um de vocês estratégias para trazer mais diversidade e inclusão e convencer os chefões do partido político, chefões da empresa que está ali, de como é que a gente traz mais pessoas LGBT, mais negras, pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Já me envolvi em alguns setoriais de partido, em programa de diversidade e inclusão em empresa, é sempre um desafio conversar com o diretor. E ainda tenho o privilégio que ainda sou mais escutado na hora de falar sobre algumas pautas, mas mesmo assim eles querem, enfim, tipo, bacana, vai lá, faz seu trabalho voluntário e tipo, nada muda estruturalmente. Eu queria saber um pouco de estratégias mesmo. Oi, boa noite. Aproveitando um pouco da pergunta dele, também tenho essa dúvida assim, em como convencer mais, né? Porque eu acho que às vezes as empresas falam que têm essa visão, mas não necessariamente na prática. Eu acho que pensando nesses 4 pilares que o Robson colocou, acho que são super importantes, porque não é só incluir, né? Tem todos os outros pilares para trabalhar depois. E aí eu fico na dúvida se vocês têm alguma matéria, algum artigo para indicar mais específico no mercado brasileiro, mostrando resultados práticos mesmo, como a gente tem esse impacto positivo da diversidade dentro da empresa. Não sei se existe, já vi algumas matérias mais da McKinsey e tal, mas eu não sei se tem alguma coisa já específica no Brasil, eu nunca vi assim especificamente. Mais alguém? Boa noite. Primeiro, obrigado pelas falas, foram super esclarecedoras. Eu costumo participar de bastante conferência em diversidade, muita gente falando sobre boas iniciativas. A referência do artigo da McKinsey é cansativa, porque
entre 11 e 10 lugares falam sobre ele e ninguém leu no final do dia. Mas aí a dúvida que rege é um pouco assim, bom, a gente está falando sobre diversidade, inclusão de pessoas com mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas com orientações sexuais diferentes do meio heteronormativo que a gente acaba vivendo, mas olhando para o time gestor, né? São pessoas que não necessariamente ocupam essas esferas da camada de múltiplas camadas de diversidade. Na opinião de vocês, o que são maneiras que a gente faz para apoiar esse time gestor que tem o interesse de tornar o time mais diverso, de ampliar as questões de inclusão nos seus times, mas tem dificuldade porque não ocupa esse espaço, porque não foi formado de maneira correta em relação àquilo? Como que a gente faz para apoiar esse time também, né? É isso. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Prioridade para ela. Bom, boa noite, obrigada pela fala de todos. Eu queria saber especificamente sobre essa inclusão da diversidade racial dentro de empresas que querem esse selo, né? Tem muitas empresas que muitas vezes procuram projetos sociais e querem que a gente dê esse aval, esse selo para eles. E aconteceu recentemente comigo, eu fiquei bem irritada com isso. E eu não soube lidar com essa situação, porque como que eu falo para um cara de uma agência digital elitista que recebeu no Facebook um alerta, né, dessa nova geração que ele falou, e falando que só tinha homens brancos, heteronormativos, e ele não estava entendendo nada, e para o conselho dele ele chamou uma mulher. E aí eu não sei lidar com essa informação da gente estar precisando de uma demanda dentro da área social, da gente estar precisando de inclusão, de eu poder captar pessoas que vão atuar dentro dos projetos, mas, em contrapartida, eu lidar com esse nível de consciência. Quem quer começar? Deixa eu lembrar. Você. Estratégia. Você concordou com ele e pediu algo mais. Ah, boa. E você falou que não aguenta mais a McKinsey. Beleza. E tem você também. Falando da questão de estratégia do time gestor, eu acho que primeiro, como eu falei, é educação, né? Então, a gente precisa explicar para eles o que é diversidade e inclusão, o que eles têm que fazer, qual que é o papel deles e dar ferramentas também. Então, por exemplo, uma das ações que eu fiz foi montar um portfólio de consultorias, deixar tudo redondo, para eles só irem lá, acessar esse portfólio e entrar em contato com consultorias de empregabilidade de pessoas de grupos minorizados para fechar as vagas. Então, acho que é você facilitar muito a vida deles, conscientizá-los da importância disso e fazê-los entender o porquê que isso é importante. Então, acho que esse é um primeiro passo. Também colocar metas. Então, hoje a Braskem tem meta de 30% de mulheres na liderança até ano que vem. Se não fizesse nada, só ia ter 50% em 2084. E a gente está com uma meta bem audaciosa de chegar a 50% de mulheres na liderança em 15 anos, que parece muito tempo, mas é bem audacioso para uma empresa que tem um turnover baixo, que é o número de pessoas que saem, né? Então, acho que uma das estratégias de convencer essa liderança é você educá-la, né, e fornecer as ferramentas. Eu também já fiz muito capacitação de ser inclusivo em entrevistas. Então, o que perguntar, o que não perguntar, como que você conduz uma entrevista de forma inclusiva, que deixa as pessoas mais à vontade. Enfim, eu acho que esse ferramental é muito importante, né, para capacitá-los. Eu acredito que diversidade e inclusão não é uma onda de RH. Então, eu vejo muito, olhando para um futuro, que o gestor ou a gestora que não entenderem legitimamente o que é isso e profundamente o que é, vão ficar para trás. Então, eu vejo muitas empresas hoje colocando você ser inclusivo como uma competência e que impacta em pagamento de bônus. Então, eu vejo que não é um assunto que a gente vai andar para trás. Eu acho que a gente só vai andar para frente, sabe? Então, nessa questão
de estratégia de convencimento de liderança, eu vejo muito que é assim, essencial. Se você quer continuar crescendo na sua carreira, você vai ter que, enfim, ser uma pessoa inclusiva e ter consciência do que envolve isso. O que mais, gente? Me lembra, eu tenho um problema de memória. Vocês falaram de resultado. Eu não gosto muito de relacionar resultados de diversidade com lucro. Aliás, relacionar pessoas e questões que deveriam ser éticas a resultados de lucro. Hoje, esse da McKinsey, que todo mundo fala, ele é de correlação. Eu acho que você isolar um resultado de lucro de uma empresa por um aspecto de diversidade é praticamente impossível. Assim, eu acho muito difícil, porque tem muitos aspectos que compõem o resultado de uma empresa. E você isolar a diversidade, eu acho que é praticamente impossível. O que a gente sabe é que hoje as maiores e as que têm o lucro aumentando têm mais diversidade. Então, essa é a relação que a gente tem. Porém, eu nunca aconselho as pessoas a linkarem lucro a mais diversidade. Então, imagina que você vai lá na sua empresa defender, se tivermos mais mulheres, nosso lucro vai aumentar porque a pesquisa tal falou que 50% a 50% de mulheres aumenta o lucro. Aí, daqui a 5 anos, o lucro da sua empresa cai e eles falam que foi porque você contratou mais mulher. Né? Só que não tem relação nenhuma. Então, não linkem com lucro. Acho que pode citar essas pesquisas, mas eu gosto muito de linkar, de justificar os programas de diversidade por uma estratégia de gestão de pessoas, como citei do exemplo da BBC, e de equipes mais heterogêneas sendo mais estratégicas e atendendo melhor à demanda da sociedade. Respondi todas? Bom, vou responder aquelas que têm mais a ver com o que eu falei e tal. Então, como assim? Eu estou num lugar que não é exatamente empresa, né? Então, são organizações sociais, partidos políticos, né? Então, tem uma certa diferença, assim, que a estratégia de convencimento dos gestores, dos dirigentes, ela acaba se dando mais no nível do embate político mesmo. Né? E, muitas vezes, você tem que fazer uma cobrança pública, você tem que ir para cima um pouco para conseguir garantir algum espaço de abertura, enfim. O que a minha experiência me traz, assim, tanto na organização social quanto nesse lugar aí dos partidos, é que não existe possibilidade no Brasil de uma mudança cultural sem que você imponha ações afirmativas. Então, assim, se a gente está falando de mais mulheres na política, tem que ter lá os 30% de candidatas mulheres nas chapas dos partidos. E, ainda assim, a gente corre o risco, como aconteceu em 2018, de terem várias mulheres laranjas. Eu acredito, inclusive, numa proposta mais ousada do que essa, que está sendo construída como projeto de lei de iniciativa popular, precisa recolher 1 milhão de assinaturas, que deve entrar no Congresso Nacional, que é o seguinte: as cotas, as ações afirmativas, elas não devem ser para o partido, mas na Câmara. Então, assim, eu tenho que ter 50 cargos, 50% para mulheres e 50% para homens. E aí você muda toda uma lógica de se fazer política no Brasil. Estou falando de mulheres, que é o que está mais avançado hoje do ponto de vista de ações afirmativas, mas eu acho que, nesse percentual, dá para se discutir a questão da representatividade negra também, que hoje não passa de 25%, né? Com essa nova Câmara Federal que assumiu em 2019. E, ainda assim, cresceu 5% em relação a 2014. Ou seja, crescemos, mas não avançamos muito ainda. Né? Em São Paulo, a gente tinha 3 mulheres negras desde a fundação da Assembleia Legislativa até esse ano, que se elegeu 2 mulheres negras. Antes disso, só 3, e uma delas era a própria Alessi. Ou seja, antes da Alessi só tinha havido 2 mulheres negras na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente precisa avançar, inclusive, propondo essas cotas, essas ações afirmativas nos espaços de disputa do poder. Que aí você faz a sociedade se movimentar de uma outra forma, os partidos políticos se movimentarem de outra forma. Nas organizações sociais, também. Até porque quem é de organização social sabe que, hoje, as principais fundações
né, elas têm se preocupado em ter no corpo dirigente das organizações sociais diversidade. Então, assim, se você não faz esse debate, né, e fica absolutamente pragmático, né, colocando uma pessoa, em algum momento isso vai retornar para você de modo negativo. Porque você precisa ter não só pessoas, mas uma política naquilo que você está atuando, seja na comunicação, no direito, né, que tenha relação, né, com a agenda dessas pessoas, com a agenda desses públicos, né? Então, é um pouco por aí. Agora, eu acredito que se as oportunidades aparecem, mesmo que sejam de formas, às vezes, tortas, elas precisam ser ocupadas, porque, não sei se você se lembra, mas é bem recente o caso da Skol. O caso da Skol, a Skol fez uma repaginada na sua publicidade alguns anos atrás. Inclusive, né, teve uma publicitária feminista que foi lá fazer cursos com os publicitários da empresa que prestava serviço para a Skol, porque começou a chover muita crítica que a Skol, né, reproduzia. A Skol tem um perfil de um público mais jovem, né, e ela reproduzia a questão contra as mulheres da mesma forma que todas as outras marcas de cerveja. E eles fizeram esse reposicionamento. E, nesse reposicionamento, a agência de publicidade que trabalhava com a Skol foi obrigada, né, a ter mais mulheres na linha de frente da produção dessas propagandas. Então, eu acredito que, quando você tem a oportunidade, entra e abre mais. Né? Entra e abre mais, porque pode ser você a primeira, mas com você lá dentro, pode ser que no ano seguinte venham mais 3. E aí as coisas começam a mudar de cenário. Eu já não lembro muito bem das perguntas, mas eu vou fazer aqui um apanhado de tudo que acho que foi perguntado. Tá? Com relação a como pegar as lideranças, né? Como sensibilizar as lideranças para que elas entendam que diversidade gera riqueza. No segmento jurídico, por exemplo, né, essas discussões de inclusão, até pouco tempo atrás, a gente não tinha. O que a gente conseguiu fazer? A gente trouxe diversos profissionais. Antes de a gente criar o The Raízes, que é o comitê que tem dentro do Demarest, a gente trouxe diversos profissionais, cada um para falar sobre um tema voltado à inclusão. Né? A gente tem consultorias específicas, né, para tratar de questões com relação a racismo, com relação a gênero, né, e com relação a outras questões sociais. Então, fizemos muitos eventos de conscientização, de sensibilização, para que as pessoas, as lideranças principalmente, entendessem o quão sensível é essa discussão. Obviamente que, mesmo assim, nem todos, né, ainda têm essa sensibilidade, mas a gente conseguiu hoje já fazer com que o despertar, né, dessas pessoas ocorressem por essa temática. A inclusão hoje ela é feita, né, principalmente, né, por um aspecto social. Mas, se você não consegue pegar esse gestor, esse líder pelo aspecto social, você tem que pegar pelo aspecto econômico. Por quê? Porque muitas empresas hoje estão exigindo diversidade. Certa vez eu estava numa reunião com uma pessoa que achava que isso era só blá, blá, blá. E a gente estava com um cliente americano em que o cliente não queria conhecer o escritório, né, porque ele já sabia da reputação do escritório. O escritório que está há mais de 70 anos no mercado, né, que é um dos maiores escritórios do Brasil, ele já sabia. Quando a gente começou a falar dos programas de diversidade que a gente tem, porque a gente tem diversos programas, né? A gente tem o The Raízes, que é um programa de inclusão racial, a gente tem o The Mulheres, que é de gênero, a gente tem o Demais, que é o LGBT, e a gente tem, né, também o The Impacto, que é todo ao nosso redor. Quando a gente começou a falar para essa pessoa, para esse cliente que a gente tinha, a reunião ficou voltada totalmente
para a questão de diversidade. E aí, quando acabou a reunião, a gente pegou o cliente, eu falei, está vendo como diversidade gera riqueza? E, a partir daí, aquela pessoa mudou a concepção dela com relação à diversidade. Então, o que eu digo é, se você não consegue pegar, né, esse líder, esse gestor, pelo aspecto social, pega ele pelo aspecto financeiro. E hoje, né, como esse conceito de diversidade, seja ele em qual segmento for, está sendo amplamente difundido, você acaba criando o quê também? Um círculo de aliados, né? Então, eu, que digo que sou uma empresa inclusiva, eu não vou fechar contrato com uma empresa, para um prestador de serviço meu, que é preconceituoso. Então, a gente também faz, né, a nossa liçãozinha de casa. E as outras empresas também têm feito isso, seja ela em qual segmento for. Então, uma empresa do segmento bancário que diz que é inclusiva, ela não vai contratar aquele prestador de serviço, né, porque, no final de contas, é um ciclo, né? Todos nós somos prestadores de serviço de algum segmento. Ela não vai contratar aquele prestador de serviço porque ela sabe, não, aquele ali não é inclusivo. Então, ele vai ter que entender, de alguma forma, ou ele se adapta, ou ele vai ficar fora do mercado brevemente. Então, se a gente não consegue pegar pelo aspecto social, a gente vai pegar pelo aspecto financeiro. E eu concordo com o que a Ana falou. Não importa hoje como é que está sendo feita a inclusão. Tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar esses espaços para que a gente consiga cada vez mais aumentar a representatividade. Se ela é genuína ou não, né, o tempo vai dizer e vocês vão conseguir enxergar isso. Mas, se você conseguir aproveitar esse espaço, com certeza você vai aumentar a representatividade e, lá na frente, vai ter muito mais força para que outras pessoas possam cada vez mais ocupar esses espaços. Então, vamos tentar ocupar cada vez mais esses espaços para que cada vez mais a representatividade aumente e reflita os números da nossa população brasileira, né? E isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a gente tem que dar seguimento para que isso ocorra de forma genuína e, principalmente, né, que as pessoas que consigam ocupar esses espaços, elas também tentem fazer a parte dela, né? Porque é muito cômodo para mim. Eu consegui o meu espaço, cheguei aqui, pronto. Estou muito bem, eu não preciso ficar, né, brigando pela diversidade. Em tese, tecnicamente, eu não precisaria. Mas, né, acho que aí cabe cada uma dessas pessoas que estão entrando nesses espaços também, que elas plantem a semente para que os próximos também cheguem com muito mais força do que ela, que é o trabalho que eu digo que é de geração, né, para que cada vez mais a gente consiga ter mais representatividade e que essa representatividade cada vez mais chegue com menos, né, como poderia dizer, com menos dor, com menos angústia, com menos sofrimento, porque, né, infelizmente, ainda para se chegar em muitos espaços, ainda tem muita dor ainda para. No movimento feminista negro, a gente costuma chamar isso de assim, uma sobe e puxa a outra. É isso, você entra e puxa outras para virem junto com você. Obrigada, a Vivi está aqui me olhando, eu estou com a impressão de que a gente precisa encerrar, mas antes eu só queria fazer um comentário em relação à tua pergunta. Eu não sou do campo empresarial, mas do campo da filantropia, né? Já estou há alguns anos nesse universo. O que eu sinto também como uma estratégia, e aí eu estou falando especificamente sobre como as fundações têm que incorporar não só pessoas negras nas suas equipes, mas a questão da equidade racial para o centro da sua ação, e isso é bastante raro na filantropia brasileira, o que é uma contradição monumental, né? Você tem um campo filantrópico absolutamente branco e que não reconhece a questão racial como uma dos marcadores principais do nosso sistema bastante complexo de desigualdades. Eu acho que uma estratégia que funciona muito, que a gente vê funcionar muito, é a pressão dos pares. Não só no sentido do que o Robson colocou, que eu concordo plenamente, no sentido de aquele lá vai comprar de um fornecedor que não se coloca dessa forma, etc., mas quando as fundações veem os seus pares
né, ou quando as empresas veem os seus pares adotando essas políticas, acho que isso é uma super forma de pressão que também não é só pelo viés econômico, mas é pela própria reputação, né? E acho que por mais difícil, acho que talvez no meu campo, assim como das organizações da sociedade civil, no qual eu me encontro, né, como fundação, eu acho que tem ainda que a gente seja, para muitas organizações isso seja óbvio, eu acho que a fala antirracista, a afirmação antirracista como valor, ela não é compartilhada socialmente. Então, também uma forma de pressão dos próprios líderes é de mostrar a importância dessa afirmação, não no sentido de moda ou de glamour, mas na essência dessa afirmação. E eu acho que uma vez que você consegue fazer essa afirmação, o próprio líder, ou né, o corpo, a organização consegue fazer essa fala, isso gera um motor que ele nunca mais volta. Né? Uma vez que você faz essa afirmação, você nunca mais consegue entrar numa sala e não ver quantos negros tem na sala, você nunca mais consegue observar um projeto e não pensar sobre o recorte racial daquele projeto. Né? E no campo das fundações, por exemplo, quando eu falei do absurdo, é porque a grande parte dos projetos sociais são voltados à população negra, porque, evidentemente, são essas... Quer dizer, era melhor que fosse assim mesmo, né? Mas não necessariamente é. Mas a contradição é como que equipes inteiramente brancas estão planejando projetos voltados a pessoas negras e pessoas inteiramente brancas que não têm a menor capacidade, o menor repertório de entender essas trajetórias, etc. Então, acho que tem, para mim, essas duas... tanto o exemplo de pares e mostrar essa contradição, né? Uma vez que você consegue evidenciar isso, olha que absurdo é desenhar um programa do seu ponto de vista branco para uma trajetória que não tem nada a ver com você. Isso não tem nada mais estimulante do que isso. Eu sei que não é do campo empresarial, porque inclusive para mim até esse léxico é diferente, mas eu acho que deve ter algum tipo de tradução possível para esse universo que eu acho que... Enfim. A gente tinha mais a sua pergunta. Eu ia perguntar em relação aos imigrantes. Se na sua empresa vocês contratam imigrantes, e por que os imigrantes africanos vão para as USPs da vida, conseguem para a USP, eles não são chamados para darem palestras, enquanto os árabes, por exemplo, estão dando palestras, os caras construindo sua própria vida. E nós, os africanos que estão estudando em nossas universidades, como refugiados, ficam aí jogados. Ninguém chama esses caras para fazer palestras nenhuma. É muito triste isso. Tem uma lista de refugiados que ninguém chama para fazer palestra, para poder conversar, para eles contarem suas próprias histórias. Com exceção da que saiu na capa da Filhos da Terra, sei lá o que, da Globo, que aí fica uma negra e fica sendo chamada para tudo o tempo inteiro, enquanto tem uma lista de outros negros que podem falar suas experiências e enriquecer muito a nossa cultura. Tem mais alguma pergunta? A gente também já está chegando na hora do fim. Eu tenho uma pergunta para você, Ana. A gente, nesse debate, sempre faz uma... Eu aprendi isso mais recentemente, a diferença entre representatividade e representação, que acho que tem a ver com a sua pergunta também. Quer dizer, já ouvi muitas pessoas falando assim, eu estou aqui para fazer o papel da negra do debate, ou para fazer o papel da pessoa que está aqui representando um grupo. Acho que a gente... Essa foi uma questão que, para mim, permeou todo o debate, né? O que é fake nessa história? O que faz parte de um processo de, enfim, para melhorar a imagem ou para simplesmente falar que tinha representação, mas que de verdade, verdadeira, não tem nem representatividade porque não está aberto a ser permeável para aquele olhar ou porque não está trabalhando que imagem é essa, ou que representação é essa que a gente está fazendo na sociedade. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa... não precisava... mas, enfim, eu queria muito te ouvir sobre essa distinção. Então, acho que quando a gente está falando de representatividade, de representação, a gente está, na verdade, dialogando com um aspecto que é das identidades, né, das imagens que nós projetamos no mundo.
Só que a representação ela tem mais relação com o campo político, né? Então, ser representado, representar alguém, né? E no Brasil a gente tem um descolamento do campo político. Na verdade, a gente nunca teve cola. A gente não tem descolamento porque a gente nunca teve cola. O nosso sistema político ele sempre foi muito tradicionalmente controlado pelas oligarquias agrárias, depois pelas oligarquias industriais, né, e agora pelas oligarquias mais do setor financeiro. Então, assim, a gente não tem uma ideia de representação política muito forte, muito, né, muito consolidada no Brasil. Então, quando a gente está falando da falta de representatividade, é justamente que nós, enquanto população negra, mulheres negras mais especificamente, não nos sentimos representadas nesse ambiente de tomadas de decisão, nesse ambiente de tomada de poder. Então, falar em representatividade significa dizer, olha, eu preciso me ver neste espaço, eu preciso me ver como alguém que seja capaz de estar nesse espaço e de tomar as decisões políticas, editoriais, da advocacia, enfim, porque perpassa outros campos da sociedade. Eu estou escolhendo a política para falar porque eu acho que dá uma compreensão mais objetiva, mas isso está em tudo, está inclusive na mídia, né? A falta de se sentir representado no ambiente midiático. Então, eu acredito que isso tem a ver com esse histórico dos 350 anos de escravidão, com este pós-abolição, né, que é uma abolição não conclusa, que é uma abolição que não integrou o negro na sociedade capitalista brasileira, e que se reproduz até os dias atuais numa forma de representação distorcida das identidades. E é por isso que, talvez, nunca tão fortemente no Brasil, a questão da estética negra, da identidade negra, de se dizer negro, esteja tão forte. Porque é necessário falar de uma identidade que foi, durante 400 anos, silenciada e apagada, né? E isso também no campo da política, na representação política. Então, acho que é um pouco por aí. Não sei se era isso que você queria ouvir. Você perguntou dos imigrantes. Eu vou te deixar, não vou conseguir comentar sobre isso. Peço desculpas, assim, porque eu realmente não é algo que eu esteja acompanhando hoje. Agora, se for para ousar, assim, né, numa opinião, o racismo no Brasil ele é um racismo da ordem fenótipica, né? Então, quanto mais preta a pele, mais racismo você sofre. Então, obviamente, que se vem um negro nigeriano para cá, ele vai sofrer racismo, talvez até mais forte do que nós que já temos aí, né, uma mestiçagem, né, na nossa coloração. Então, isso é o do Kabengele Munanga, inclusive, né? O racismo dos Estados Unidos é genotípico, vem do gene, né? Então, não importa se você nasceu com a pele clara, se você tem pai ou mãe preto, você é considerado negro. No Brasil, não, ele é associado à cor da pele. Então, quanto mais retinta a pele, mais preta for a pele, mais racismo, mais dificuldade de passagens você tem, né? Quanto mais clara a sua pele, mais facilidade de passagens você tem. Então, eu acredito, muito na opinião, porque não é algo que eu tenha me debruçado sobre, que os imigrantes africanos, dos países africanos que são negros retintos, sofram mais no Brasil por causa disso. E aí pode ser no espaço acadêmico, mas pode ser também no espaço do ambiente de trabalho. Por fim, eu queria agradecer, então, mais uma vez o convite, na pessoa da Viviane. Queria agradecer a presença de todos e todas e dizer que foi muito importante estar aqui hoje, que é sempre bom fazer debates como esses. Agradecer aos colegas que dividiram aqui o debate comigo. E fico à disposição aí, se alguém quiser conhecer mais do meu trabalho, é só falar comigo no final. Tá? Obrigada. Só fazendo um adendo aqui também no que a Ana falou, em complementação à resposta dela, realmente a questão do fenótipo é muito importante aqui no Brasil. E acho que tem um outro fator importante também que acho que você tem que levar em consideração, que
o africano, né, ele não está acostumado a sofrer com racismo. Eu converso com vários africanos, né, de vários países da África, Senegal, Angola e outros países. Lá eles não têm o racismo. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles sofrem duas vezes. Porque eles sofrem com a questão do racismo e sofrem com a questão, todas as outras questões, do refúgio, né, de estar fora, dentro de um país, né, que não é o país de origem, e principalmente porque, quando eles vêm para cá, eles vêm na ilusão de que acham que aqui o Brasil é o melhor dos mundos, né, porque é uma imagem que se passa lá. E aí eles sofrem muito com essa questão racial. Eu estava num evento em que um nigeriano ele falou para mim o seguinte: eu estou desesperado aqui porque eu sofro tanto aqui com racismo que eu não sabia que tinha tudo isso aqui. E a gente é diferente, né? Ele fala assim: a gente é diferente das outras pessoas. Eu até corrigi ele e falei: não, a gente não é diferente. Na verdade, eu disse para você que a gente é que tem a maioria da população brasileira é negra. Na verdade, quem é diferente são as outras pessoas que são a minoria. Mas, por conta da questão do fenótipo e por conta do racismo estrutural e institucional que a gente tem no nosso país, infelizmente, essas pessoas realmente elas não conseguem ter o acesso, né, do destaque que elas precisam, né. Recentemente, eu estava no Encontro Nacional de Juízes Negros, e aí eu tinha um dos professores que deu a aula lá, ele é de São Tomé e Príncipe, mas ele é exceção, porque quando ele consegue estar nesses espaços, é porque ele conseguiu ter o apoio de uma pessoa branca para que validasse, ratificasse ele perante a sociedade, para que ele conseguisse uma posição de destaque para poder falar: eu tenho capacidade para estar aqui hoje, para estar falando para vocês sobre isso. Salvo, se isso não acontece, infelizmente, os negros africanos eles tendem a ficar, né, no ostracismo, infelizmente. Mas e é por isso que é importante cada vez mais, né, quanto mais a gente aumenta a nossa representatividade, a gente dá esses espaços para que essas outras pessoas comecem a surgir, para que surjam novas pessoas, para que possam falar mais cada vez mais, né. A gente estava falando aqui do professor Kabengele, né? O professor Kabengele é uma notoriedade, né, no mundo acadêmico, né? E ele abriu espaço para outras pessoas negras, mas cada vez mais a gente precisa ampliar essas informações e desconstruir para que a gente consiga ter mais pessoas negras, sejam eles imigrantes, né, ou refugiados de outros países, para que eles consigam estar nesses espaços de forma efetiva e genuína. Obrigada. Eu só queria fazer um complemento antes de passar para as falas finais, em relação ao que você perguntou sobre sobre os imigrantes. Eu acho também, na mesma linha do processo de desconstrução, a gente como sociedade, principalmente aqui em São Paulo, né, acho que em outros lugares do país é diferente, mas a gente gosta muito de se associar à imagem de imigrantes europeus que chegaram, conquistaram, mas inclusive a gente nem fala de outras nacionalidades que compuseram tão mais fortemente a nossa população, e mais recentemente, por exemplo, a chegada dos imigrantes latino-americanos, principalmente os bolivianos. A gente reproduz de tal forma uma discriminação que, para muitas pessoas, os imigrantes bolivianos já vêm meio um kit, né? Imigrante, costureiro e legal. E a gente não consegue nem perceber que, por exemplo, a condição de ilegalidade ela é uma condição passageira, porque você nunca entra num lugar já ilegal, você está irregular. A partir de um certo momento, você passa a ficar... você pode conquistar a sua regularidade, né? Mas a gente já olha na linha do que a Ana colocou, num olhar fixo, né? Aquela pessoa é um imigrante legal, costureiro, pobre, e a gente não consegue mais nunca mais olhar para essa identidade de alguma outra forma, né? Então, acho que o processo de desconstrução, acho que esse é um ótimo exemplo. Acho que é muito importante você ter trazido essa questão, porque acho que é um exercício que a gente, às vezes, só discutindo a questão racial não consegue ver, mas discutindo com outros exemplos, isso fica tão evidente que aí a gente consegue ver como esses mecanismos vão operando, né, na nossa construção de imaginário. São as preconcepções, né, que as pessoas criam por conta de estereótipos que são impostos, né, para você. Sim, exatamente. Só para complementar essa questão, a OIT está fazendo, a Organização Internacional do Trabalho aqui em São Paulo,
está fazendo um trabalho bem proativo em relação à empregabilidade de pessoas refugiadas, junto com outras empresas. Mas aí, repito, são grandes empresas, ainda uma minoria, dado pequenas e médias empresas que compõem esse quadro, né, geral de empresas. E também, só para complementar, mas acho que a gente... Aí vai ficar a noite inteira, só para dar uma complementadinha. Mas é que eu acho que a gente também, no nosso círculo de barbaridades, de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver nas políticas brasileiras, eu acho que a política de imigração e de refúgio no Brasil é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, no sentido de que a gente ainda talvez pelo volume, não sei, que talvez mais para frente a gente possa... Atualmente, eu sinceramente, não estou acompanhando tão fortemente as políticas de imigração como eu já acompanhei. Mas, do ponto de vista de direitos... Não, do ponto de vista de direitos para imigrantes, etc., e para próprios refugiados, a gente era um exemplo, por exemplo, de acesso à saúde, acesso à educação, etc. Então, também, dentro do círculo de barbaridades, tem coisas que a gente tem que resgatar enfim. Bom, mas eu queria passar, então, a palavra para o Robson para as suas considerações finais e agradecimentos. Bom, obrigado pela paciência, né? Porque me ouvir falar também não deve ser muito fácil. Mas o mais importante é dizer que eu estou muito feliz, né, de vocês estarem participando dessa discussão e espero ter contribuído um pouquinho, né, para o despertar cada vez maior de vocês com relação à temática e estou à disposição no que precisar também. Obrigada. Bom, também gostaria de agradecer. Eu acho que as discussões são fundamentais e levar essas discussões para as pessoas que não querem falar sobre isso também é fundamental. Porque eu imagino que a maioria aqui goste muito de falar sobre isso. Então, eu acho que conversar sobre isso com quem não está afim de conversar sobre isso é mais importante ainda. Mas é isso, eu gostaria de agradecer o convite e continuem fazendo mais ações como essa, que são muito bacanas. Bom, obrigada a vocês pelas falas. Queria também agradecer pelo convite. Acho que foi uma noite super importante. Acho que tiveram falas incríveis mesmo. Eu aprendi, espero que todo mundo também tenha aprendido bastante. E que também concordo com a Débora, que acho que a gente tem que continuar falando isso para nós e para todos os outros. E ampliar de verdade o nosso papel como brancos, como negros, num papel antirracista no Brasil. Obrigada de novo.